Olá, nosso grupo é composto por Edgar, Tainá, Natália e Mirelle. Vamos apresentar para vocês hoje um plano de aula que vai envolver a geografia e o conceito de território, junto com alguns elementos da área da história, que é a área da qual todos nós fizemos parte. Na aula de hoje, traçaremos um paralelo entre o conceito de território utilizado pela geografia e alguns eventos que ocorreram ao longo da história do município de Criciúma envolvendo fluxos migratórios. Para isso, focaremos em dois momentos distintos da história do município, ou da história local. O primeiro momento será a vinda dos colonizadores europeus para cá, italianos, alemães, poloneses, e que ocuparam nosso território no fim do século XIX. Em um segundo momento, traremos à tona também as migrações contemporâneas, que vão ser protagonizadas por pessoas de diferentes países da África e por haitianos. O conceito de território tratado por Milton Santos atualmente tenta quebrar as barreiras da explicação tradicional, utilizando-se de aspectos sociais, culturais e políticos para explicar e conseguir compreender melhor o que seria um território, que vai muito além simplesmente da sua localização geográfica, se tornando um ambiente muito mais complexo do que era trazido até então. E o que podemos abordar sobre as migrações levantadas anteriormente? Ao final do século XIX, vivenciamos o que é chamado por muitos de a Grande Imigração. Esta imigração foi composta majoritariamente pelos europeus, especialmente na região sul de Santa Catarina e em Criciúma, que é o local ao qual estamos falando, foi colonizada por imigrantes italianos. Quando estes imigrantes italianos chegaram na região sul de Santa Catarina, que era considerada pelo governo um vazio demográfico, se depararam com a população indígena Xoclé. Deste modo, a noção de vazio demográfico era uma falácia, e esses dois grupos viveram uma intensa disputa que acabou ocasionando no extermínio da população indígena que aqui vivia. Importante destacar que esses imigrantes que aqui se estabeleceram vieram influenciados por uma diversidade de políticas, tanto a política de colonização do território, mas também pelo darwinismo social que estava em ascensão ao século XIX. O darwinismo social no Brasil foi ligado principalmente ao processo de fim da escravidão que estava acontecendo paralelamente aos fluxos migratórios que eram vivenciados aqui. Essa população italiana que se estabeleceu na região, ao longo do tempo foi ganhando um grande espaço e prestígio, tanto social como econômico e político, ocupando diversos espaços, tanto nos setores industriais da região, mas também ocupando cargos políticos como prefeitos e vereadores. Podemos constatar que a construção desse território foi marcada por uma diversidade de processos violentos e de alteridade, onde o indígena que aqui estava desde os primórdios foi visto como o outro por aqueles que chegaram posteriormente, e isso estava baseado principalmente no ideal racista. Antes da gente traçar um paralelo entre as levas migratórias da colonização e as levas migratórias contemporâneas, gostaria de estabelecer também que este território já foi alvo de migrações internas também durante a década de 40, em que houve o boom da exploração do carvão mineral e então esses agentes vão também estar entrando na cidade, só que também vão passar por processo de marginalização com trabalhos degradantes e também a questão da moradia, que vão estar estabelecidos em ambientes fora do centro da cidade. Hoje podemos observar novas ondas migratórias, principalmente vindas de países como o Haiti ou também de países africanos. Os motivos que trazem essas pessoas para cá são crises políticas ou catástrofes naturais ou o próprio processo de miserabilidades que estão encarcerados nos seus países de origem. Esses novos imigrantes eles passam por um processo recente de aceitação e de tentativa de colocação no mercado de trabalho e, nesse sentido, travam bastantes disputas com a população local. Além de todo o contexto que faz com que eles venham para cá, esses imigrantes, quando chegam aqui, acabam sofrendo com preconceitos locais, que estão completamente ligados à cultura desse território, que, como a gente viu até agora, foi completamente problemática ao longo do tempo. Desta forma, quando chegam aqui, os imigrantes acabam lidando com alguns preconceitos que fazem parte dos povos dessa região, que foram enfrentados ao longo da nossa história. Se por um momento lá no começo esses preconceitos eram enfrentados
entre colonizadores que perseguiam indígenas, hoje em dia esse preconceito é escondido através da forma de que eles vêm para roubar os nossos empregos, o que na verdade simplesmente é uma máscara para a xenofobia e para o racismo velado que acontece em nossa região. Em cada onda migratória, a cada chegada, nós temos movimentos de adaptação, né? Em que vão estar em resistência essas figuras que pretendem, esses que estavam aqui, né? Que pretendem então fazer a manutenção do seu poder, né? E essas figuras que chegam, que pretendem se estabelecer aqui. E há então um movimento de resistência entre os dois povos. E essa resistência gera essas adaptações, né? Que a gente pode ligar com o conceito de território que estabelecemos anteriormente, né? Que ele então tem mais essa característica cultural, de adaptação das ações humanas, né? Como dizem. Então, a gente pode fazer esse paralelo, né? Entre essas duas populações que a gente está falando, que a gente conseguiu trazer no vídeo, essas ondas migratórias. Com isso podemos concluir, com esse exemplo que trouxemos sobre a história local de Criciúma e suas ondas migratórias, que o território, esse conceito, território, por mais que às vezes possa parecer estático, ele é na maior parte das vezes algo efêmero, que depende das ondas migratórias que vêm e que vão em determinada localidade. Criciúma é um exemplo disso, e é um grande exemplo disso, por ser uma cidade que consegue concentrar uma grande diversidade de populações e ao mesmo tempo uma grande diversidade de tensões entre as diferentes culturas que são apresentadas no contexto da nossa cidade.